Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. O Putin revelou que tem interesse de conversar com Trump sobre um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Rússia diz que Trump realiza conversas sobre o acordo de paz na Ucrânia. O Kremlin também acusou a administração de Biden de tentar ampliar o conflito. O Kremlin disse na segunda-feira que notou que o círculo do presidente dos Estados Unidos, Trump, está falando sobre um possível plano de paz para a Ucrânia, enquanto a atuação da administração de Joe Biden não está e, em vez disso, tenta escalar o conflito. Foi o que o filho do Trump falou, que o Biden tem interesse da Terceira Guerra Mundial. O porta-voz do Kremlin, Dmitry, fez os comentários após ser solicitado a comentar uma entrevista que Mike Waltz, escolhido por Trump para conselheiro de segurança nacional, deu à Fox News no domingo. Waltz disse que Trump está muito preocupado com a escalada dos combates entre a Rússia e a Ucrânia e que a guerra deveria ser levada a um fim responsável. Waltz observou que ele disse ser: a preocupação do Trump é o envolvimento da Coreia do Norte e do Irã no conflito, o uso de Moscou de um míssil balístico hipersônico contra a Ucrânia e a decisão dos países orientais, né, principalmente França e Inglaterra, de Kiev usar mísseis que eles mesmos forneceram contra a Rússia. Ele acrescentou que a Coreia do Sul estava considerando a possibilidade de se envolver também. O que precisamos discutir é quem está na mesa, se é um acordo ou um armistício, como levar os dois lados à mesa e qual a estrutura de um acordo. Então, Trump, antes mesmo de tomar posse, já está com um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, e o Putin aceitou conversar sobre esse acordo. Não sei se vocês estão vendo os noticiários de Israel. Israel aceitou o acordo com o Hezbollah e o Líbano para um cessar-fogo. E estão falando que isso é uma vitória de Trump e não de Biden. A equipe de Trump diz que o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, mediado por Biden, é na verdade uma vitória de Trump. O governo Biden manteve o novo governo do presidente eleito Trump informado de perto sobre os seus esforços para intermediar o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, que entrou em vigor na quarta-feira de manhã, de acordo com o governo democrata cessante. Enquanto isso, a equipe de Trump foi rápida em atacar a bola e reivindicar o crédito pela rara oportunidade de boas notícias para um governo democrata que foi prejudicado pelo conflito no Oriente Médio. Todos estão se reunindo por causa do presidente Trump, disse o deputado da Flórida, Mike. E a escolha de Trump para ser o conselheiro de segurança nacional é em post no X. Sua vitória retumbante enviou uma mensagem clara ao resto do mundo de que o caos não será tolerado. Estou feliz em ver passos concretos em direção à desescalada no Oriente Médio. Sim, quando o Trump foi reeleito, né? Não foi reeleito, eleito o presidente, os terroristas do Iêmen falaram que iam parar de atacar o mar Mediterrâneo. Então, querendo ou não, resolveu um problema antes de sentar lá. O governo alemão está elaborando uma lista de edifícios públicos para usar como bunkers no caso de uma grande guerra com a Rússia, disse um porta-voz do Ministério do Interior. O Putin novamente ameaçou a Ucrânia com armas nucleares e aqueles que ajudaram, como a Inglaterra e a França e a Alemanha. Então, esses três países também começaram a procurar bunkers, né? Entre as estruturas que estão sendo consideradas estão
estações de metrô, estacionamento subterrâneo e alguns outros prédios estaduais, disse o porta-voz aos repórteres na segunda-feira. Os cidadãos também serão encorajados a converter seus próprios porões em garagens, em abrigos, acrescentou o oficial. Então a Alemanha acredita mesmo, né, que vai ter a Terceira Guerra Mundial e está improvisando bunker, né? Não dá tempo mais de construir. Está improvisando. Hoje eu vi uma reportagem na Record de 8.000 soldados brasileiros que estavam em treinamento e 500 mulheres. Eles falaram que era por uma questão de desastre, mas eu fico pensando, será que é mesmo? Foi a maior em não sei quantos anos. Depois você vê a reportagem. Eu achei aquilo meio estranho. A Rússia também avisou que vai atacar com mísseis, né? O Satan 2. Os Estados Unidos implantaram um dos seus mais novos submarinos de ataque rápido movido a energia nuclear em Minnesota para a base naval em Guam para reforçar a posição regional contra a China. Então, falando um pouquinho de Israel, o Sinédrio anuncia a decisão. Todos os judeus do mundo devem retornar imediatamente para Israel. Todos os anos, eles mandam os judeus voltarem. Só que agora eles fizeram uma coisa mais formal. Pois dias virão, declara Hashem, quando eu retornarei às fortunas do meu povo Israel e Yehuda do exílio. E eu os trarei de volta à terra que eu dei a seus pais e eles possuirão. O nascente de Sinédrio em Jerusalém emitiu uma decisão oficial convocando os judeus de fora de Israel a voltarem para casa. Nós somos os Beidim, tribunal rabínico, Jerusalém, e nós, Poquinet, governamos oficialmente que todos os judeus ao redor do mundo têm uma obrigação e requisito religioso agora mesmo de fazer o que estiver em seu poder para vir a Eretz Israel, a terra de Israel, e essa mitzvah da Torá é requisito bíblico. Essa é a mitzvah de hoje, especialmente por causa do que está acontecendo ao redor do mundo e dos perigos que todos os judeus estão correndo ao redor do mundo. O Sinédrio fez uma observação interessante, ele falou do Holocausto. E toda vez que os judeus estavam, como a gente fala, não estavam na terra de Israel, estavam passando por algum processo de... É quando Deus leva o povo de Israel para longe, né? Sempre Deus faz alguma coisa para que eles voltem. Isso aconteceu também no Holocausto, quando eles estavam bem, alegrezinhos, né? Deus fez uma tempestade e fez eles voltar. E agora, com o Trump lá sentado, eles têm medo que isso aconteça de novo, que os judeus fiquem bem à vontade, longe de Israel, e não queiram voltar. Aí Deus tem que fazer alguma coisinha para eles voltarem para a terra de Israel. Exílio, né? Toda vez que Israel estava em exílio, Deus levava a presença dele junto com os judeus, só que quando eles estavam numa situação confortável e não queriam voltar, Deus criava uma situação, igual o Holocausto, assim é a explicação dele, e fazia eles voltar. Então que agora eles voltem, principalmente antes do Trump ficar lá e eles sentirem confortáveis e não quererem voltar. Então é isso, que Deus abençoe vocês.